Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14, Percepção, Memória e Imaginação, do livro Iniciação à Filosofia de Marilene Chauvet. Como o capítulo é um pouco extenso, a gente dividiu o estudo desse capítulo em duas aulas. A gente já teve a primeira e essa é a segunda videoaula. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo com o tema memória. O que seria memória? Aí a gente elencou alguns aspectos da memória que Marilene Chauvet destaca em seu livro. Então, a memória é uma evocação do passado. Como assim? Você consegue resgatar lembranças, momentos que passaram, e é possível você recordar os acontecimentos. Então, a memória é responsável por esse resgate das coisas que se passaram, do que você viveu. É a capacidade humana para reter e guardar o tempo. Essa ideia de temporalidade que a gente reconhece o presente, o passado, o futuro, graças à nossa memória. É o que vivemos, o que aprendemos, o que passamos, a gente só consegue guardar isso, essa ideia de temporalidade, devido à nossa memória. Ela conserva aquilo que se foi e não retorna jamais. Como assim? Tudo que passou, tudo que a gente viveu, se a gente não tivesse memória, seria totalmente apagado. Então, é graças a elas, graças a ela que a gente consegue guardar esses momentos vividos. Então, a gente tem até aquela frase que diz que um povo sem memória é um povo sem identidade. Então, a pessoa sem memória é a pessoa sem identidade. Se você perder sua memória, você perde sua identidade. Você não vive o mesmo momento duas vezes, por isso que não retorna jamais. Você pode até tentar reproduzir, mas não vive porque você não será a mesma pessoa, o contexto não será o mesmo, a situação, o tempo e o espaço não será o mesmo. Então, ela conserva aquilo que se foi e não retornará jamais. É a garantia da nossa própria identidade. Então, uma pessoa que tem memória, ela tem identidade, porque nós somos produtos de nossas vivências. O que me faz pensar e agir diferente de você, é claro que tem uma questão de interpretação. Você pode ter convivido comigo, vamos pegar aí dois irmãos gêmeos, eles vivem praticamente o mesmo momento, mas a percepção dele é diferente da do irmão. Os anseios, o ponto de vista que ele desenvolve é diferente. Mas você é produto da sua vivência. Boa parte do que me faz diferente de você é justamente as situações que eu vivi, que é diferente da sua. Então, ela é a garantia da identidade. Minha identidade ela é desenvolvida a partir da minha memória, que ela é quem guarda a minha vivência. Por exemplo, se eu sofri algum problema, algum dano em determinada situação, se eu tenho guardado na minha memória aquilo, é possível que se eu viver uma situação parecida com aquela, eu não vá passar mais pelo mesmo problema. Por quê? Porque eu já sei, já tenho guardado ali na recordação que eu já passei por aquilo. Então, não iria me expor da mesma maneira. Então, ela é essa garantia de identidade. É uma forma de percepção interna chamada de introspecção. Quando se fala de introspecção, algo que há dentro de você, ou seja, é subjetiva. Ela está dentro de você. Somente você tem acesso a ela. E ela não está do lado exterior. Então, a memória, ela faz parte, é chamada de forma de percepção interna, chamamos de introspecção, ou seja, subjetiva. Então, a memória em nossa sociedade que a gente vai estudar agora é diferente do que a gente viu aí, memória do lado individual, pessoal. Então, existe a memória na dimensão pessoal, introspectiva, que é essa que a gente viu aí, essas características, e a memória na dimensão coletiva social, que é a memória que é compartilhada pelo povo, pela sociedade, pela família. Então, a memória objetiva, gravada nos monumentos, documentos e relatos de uma sociedade. Então, essa memória que é memória que ela liga mais de uma pessoa. Então, ela é coletiva. Quando eu falo de coletiva, eu estou falando aí gravado em monumentos. Como assim monumentos? Você vê um prédio, quando você olha para um prédio novo e para um prédio antigo,
você sabe que aquele prédio antigo ele guarda uma determinada história, você olha com os olhos diferentes. Ó. O valor histórico de um prédio faz com que ele seja mais valorizado. Valorizado no sentido de que você consegue contar histórias, vivências. Por exemplo, quando você vai na casa dos seus avós, tem uma memória familiar ali que você compartilha com todos os seus familiares, seus primos, seus tios. Então, embora a casa pode ser até uma casa velha, financeiramente o valor não seja, o valor do mercado não seja tão alto, mas para vocês o valor é grande, a estima é grande por causa da memória que vocês compartilham ali. Então, todos olham e têm lembranças ali que a família olhar para aquilo ali, aquela casa, ela repassa a história, algo que vocês viveram ali junto. A memória em sociedade, ela pode ser valorizada ou desvalorizada. Valorizada, vamos ver. Ela pode ser valorizada com multiplicação dos meios de registro, gravação das fotos, acontecimentos, pessoas. A gente tem fotografias, computadores, filmes, vídeos, discos e livros. Então, você consegue guardar mais momentos, registrá-los. Então, ela vai ser valorizada nesse sentido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de tirar fotografia. Durante a minha vida toda, eu não tirava fotografia. Até aí, quando o tempo vai passando, aí você vê que, na verdade, você perdeu alguns momentos da sua vida. Porque a fotografia, ela serve como registro. Algumas pessoas não, tipo futilidade para aparecer. Mas a fotografia, ela é um registro do momento. Você está vivendo um momento bom ali com a família, você tira uma fotografia. Quando todos verem aquela fotografia ali, vocês vão compartilhar desse momento, vão se lembrar. Então, por meio de fotografia, você pode armazenar em computadores, filmes. Quando você assiste um filme histórico, você guarda ali um pouco da memória. Livros, quando você lê um livro que acontece, que retrata algo que aconteceu em determinado tempo passado, você vive aquele momento. Com a multiplicidade das instituições que os preservam, então biblioteca, museu, arquivo, redes virtuais. Quando você vai no museu, você vive o passado, você vai no museu da sua cidade, você, mesmo que você não tenha visto, você consegue reproduzir os momentos que o seu povo viveu ali, o desenvolvimento da sua cidade. É também valorizado por alguma ciência, como é o caso da biologia molecular, que fala em memória genética. A gente vê essa questão de hereditariedade. Quase não sai enganchado. Que através do DNA existem as células de memória que são transmitidas de geração para geração. Você carrega características físicas e biológicas dos seus familiares. Então, na genética também ela é valorizada. Por outro lado, ela é desvalorizada. Primeiro, porque não é considerada uma capacidade essencial para o conhecimento. Outra coisa, sobretudo na sociedade atual, o desenvolvimento do capitalismo, ela passou a ser ainda mais valorizada a memória. Por exemplo, a publicidade e a propaganda nos faz preferir o novo. Como assim? A gente sempre prefere a última moda, o novo lançamento, algo que surgiu. Se você for olhar o celular, você pega um celular, compra hoje esse celular maravilhoso. Semana que vem o celular tem as mesmas características, só vai mudar às vezes a cor e algo que na prática não significa nada. Só mudou a parte estética. E as pessoas já abandonam o celular antigo e partem para o novo. A gente podemos pegar como exemplo o Windows. O Windows XP, que foi lançado ainda na década de 90, talvez tenha sido a melhor interface de todos os Windows. É tanto que a Microsoft lançava o Windows 7, o Windows 10, foi lançando os Windows, e as empresas e muitas pessoas não largavam o Windows XP, porque sua praticidade, o Windows já surgiu justamente devido à praticidade. Então, sua praticidade, sua rapidez, a eficiência era melhor do que os novos que estavam surgindo. Mas, como a Microsoft precisava lucrar, precisava lançar e fazer com que as pessoas comprassem, ela desativou a atualização do Windows XP. Então, o Windows XP foi totalmente banido. Mas veja que ele era melhor. Mas só tem que, mesmo lançando os novos, as pessoas experimentavam e viam que não, as empresas experimentavam e viam que não atendiam a necessidade igual ao Windows XP. Então, foi eliminada.
porque precisa vender o novo. Aquela ideia de novo tem que pegar. Às vezes você compra um carro, o carro ele é uma remodelagem do antigo, ele surge como se fosse o melhor do que o anterior, e você vê que, na verdade, ele apresenta problemas que o anterior não apresentava. Mas você compra porque é o novo, você não quer ficar para trás. Novos objetos tecnológicos reduzem o tempo apenas ao instante presente. A gente tem aí os aplicativos, plataformas, redes sociais, onde tudo é instantâneo, onde a principal característica é deletar e apagar. Então, a gente está vivendo momentos artificiais. Bauman já falava disso, que muitas vezes você vê que uma pessoa tem 4, 5 mil amigos na rede social, e a pessoa, com facilidade, ela acaba com a amizade. Vai lá com um simples botão e deleta. Sendo que na vida real, nas redes sociais, construir uma amizade é muito difícil. E deletar essa amizade é mais difícil ainda, porque você tem que olhar nos olhos nos olhos, você tem toda aquela situação que só a presença humana faz com que você entenda. Então, não é fácil você acabar uma amizade, chegar e deletar simplesmente. Já ela cria essa artificialidade das redes sociais. Então, tudo é instantâneo, tudo é passageiro. Você perdeu um amigo hoje na rede social, pode adicionar 10 amanhã. Sendo que a gente sabe que não passa de uma ilusão. Tratada como um armazenamento de dados, provido de vivências e afeto. Então, hoje, é comum tratar a memória, até a memória humana, como se fosse uma memória do computador, como se fosse algo apenas físico, que não tivesse sentimentos, que não tivesse vivências. Então, como se fosse algo morto. Descaso pelos idosos em nossa sociedade, considerado inúteis e servíveis. A sociedade, ela tem um descaso com os idosos, porque a sociedade capitalista, ela quer alguém que produza, alguém que esteja ativo, que consiga dar lucro à elite, à burguesia. Então, na medida que a pessoa se torna idoso, que a pessoa perde certas habilidades, ela se torna descartável. Até para a família, hoje em dia, está se tornando descartável. Lembre-se que você hoje você está assim, novinho, mas amanhã você será idoso. Então, tem que ter um respeito por alguém que teve uma vivência, passado, que representa a nossa história. Como explicar a memória? A memória é uma atualização ou uma presentificação do passado e é também um registro do presente para que permaneça futuramente como lembrança. Então, se não houvesse a memória, a gente não tinha como trazer o passado de volta, a gente não tinha como resgatar, a gente não tinha como reviver acontecimentos que já se foram. E ela registra o que a gente está vivendo hoje para que no futuro a gente consiga resgatar, reviver, a gente consiga evocar, fazer essa evocação do que você está vivendo hoje. Alguns estudiosos julgaram que a memória seria um fato puramente biológico. Como assim? Que está ligado apenas ao corpo. Seria ligado apenas à parte física e química. Então, a gente vai ver aí por que a memória não é puramente um fato biológico, embora alguns estudiosos acreditassem que sim. Se a memória fosse mero registro cerebral de fato e coisas passado, não poderia explicar o fenômeno da lembrança, que tem aspectos afetivos, sentimentos e valorativos. Então, tudo que você viveu, você não se lembra de tudo que você viveu. Você guarda algumas partes. É lógico que tem aquela questão do consciente, inconsciente, alguma parte da memória está armazenada no inconsciente que você, às vezes, consegue resgatar. Mas aí, você não se lembra de tudo. Você se lembra daqueles fatos que marcaram positivamente ou negativamente na sua vida. Aqueles momentos importantes de alegria ou então de tristeza. Isso é interessante que muitas pessoas, na verdade, não lembram dos momentos de tristeza, porque o próprio cérebro bloqueia isso para não ter sofrimento. É um dispositivo de defesa. Mas aí é outra história ligada à psicologia. Então você não consegue. Se fosse apenas um fato físico, químico, biológico ligado ao corpo, então não haveria essa diferenciação. Você lembrar de alguns fatos e de outros não.
Também não se poderia explicar o esquecimento. Como é que você esquece de algo? É puramente biológico, então quem é que faz essa seleção? Então, não haveria como você explicar isso. Não que não haja componentes biológicos, fisiológicos ou cerebrais na memória, mas esse aspecto não explica o fenômeno em sua totalidade. Há, sim, há uma influência muito grande dos fenômenos biológicos. É tanto que, hoje em dia, há estudos em que buscam desenvolver drogas, medicamentos para reativar os componentes cerebrais relacionados à memória. Já tem alguns no mercado que diz que ajuda a reativar, você se lembrar de algo, você não se esquecer. Tanto que, até para o tratamento de algumas doenças relacionadas ao esquecimento. Mas ele não explica a sua totalidade, porque há uma parte que não está relacionada à questão química, à questão biológica. Em nosso processo de memorização, informação de lembrança, entram componentes objetivos. Então, entre esses componentes que são objetivos, que são relacionados às ciências biológicas, e componentes subjetivos, que são estudados pela filosofia, pela psicologia e pela arte. Então, você vai ver, e a gente até vai estudar em sequência, que a psicologia, há alguns fatos relacionados à memória que só vai ser descoberto, só vai ser compreendido através da psicologia. A filosofia também faz esse desenvolvimento e até a questão das artes, que a gente vai entender isso mais à frente. Então, componentes biológicos têm realmente alguma relação, mas não em sua totalidade. Há outros componentes ligados à filosofia, psicologia e arte. Imaginação. Quando a gente fala de imaginação, a gente tem que se lembrar dois tipos. Tem o sentido criador e o sentido reprodutor. O que seria o sentido criador? O pronome já diz, criar. A imaginação criativa. Ela faz parecer o que não existia ou mostrar ser possível algo que não existe. Então, você imagina algo que não existe, você cria. Ou então, algo que possivelmente existirá. Aquela possibilidade, planejamento futuro. Você trabalha nesse plano. E o sentido reprodutor, ela reproduz o existente ou o acontecido, ou seja, algo que você já viu, algo que você já percebeu, algo que você já conviveu. Então, é apenas uma reprodução do passado, de algo que você já tem em sua mente. A tradição filosófica priorizou a imaginação reprodutora. Então, os estudos sempre levaram para esse lado da imaginação reprodutora. Então, a gente viu que as principais correntes era a empirista e a racionalista. E as duas consideravam a imaginação uma forma enfraquecida da percepção. A gente viu que para essas duas correntes, a percepção era apenas uma síntese dos outros sentidos, que era ver, tocar, falar, escutar. A percepção era apenas uma síntese do sentido e a imaginação é uma forma enfraquecida dessa percepção. É tanto que imaginação e percepção muitas vezes é utilizado como sinônimo. A imaginação apenas reproduzia a percepção, segundo eles. Era simples. Quando falar de imaginação, lembre-se, imagem. Você tem imagem de algo. Estou aqui, tive uma imagem de algo, estou imaginando. Se eu tive imagem de algo que eu já vivi, é uma imagem reprodutiva. Se eu crio uma imagem de algo que nunca foi visto, com minha criatividade, então a imagem criadora, o sentido criador. Para os empiristas, a imagem seria um rastro, um vestígio do objeto percebido deixado pela percepção em nossa consciência. Então, seria apenas algo que nossa consciência deixava, uma imagem de algo que já foi vivido. Para os racionalistas, a percepção é considerada a principal causa dos nossos erros, as ilusões e a deformação da realidade. Por isso, eles também julgam a imaginação fonte de enganos e erros e a tornam como meramente reprodutor. Seria mais ou menos assim. Para o empirista, seria coisa atual percebida quando é ausente. Você já viveu aquele momento, por exemplo, eu já vi determinado objeto, ele não está aqui, mas eu consigo perceber. Já para o racionalista é a junção e reunião de imagens passadas. Então é como se eu pegasse imagens que eu tenho no passado e juntasse agora, percebesse. Então, uma obra de arte, um artista ele não criaria imagem, ele apenas juntava. Mesmo que aquele objeto não tivesse vivido, por exemplo, um cavalo alado, ele apenas já tinha visto asas, já tinha visto um cavalo unicórnio, já tinha visto um chifre e um cavalo, e ele colocou esse chifre no cavalo. Então, não seria uma criação, seria uma simples junção da imaginação.
A imaginação ela juntava a percepção anterior. No entanto, surgiu outra corrente que a gente já viu, diferentemente da empirista racionalista, que é a fenomenologia, esse nome aqui, até para dizer é difícil. E a gente viu que a fenomenologia, só resgatando, quando se fala em fenômeno, é aquilo que aparece para si, aquilo que se mostra. Então, tudo que nós sabemos no mundo, tudo que acontece é um fenômeno. Tudo que a gente aprende por meio do nosso sentido é um fenômeno. Então, os fenômenos da consciência devem ser estudados por si próprio. Então, não vai haver essa separação entre imaginação, essa ligação entre imaginação e percepção, como a imaginação fosse apenas algo enfraquecido. A gente até viu que a fenomenologia é o estudo da consciência e dos objetos da consciência. Então, ele estuda experiências, objetos, vivência, tudo separadamente. É tanto que os sentidos, a gente viu que a percepção era a síntese dos sentidos. E para eles, não. Cada sentido deveria estudar por si próprio. Então, você tem consciência, consciência é algo sólido, fechado? Não. A consciência é algo adaptável. A gente viu segundo a fenomenologia. Então, veja que ela se distancia da tradição e fala que a consciência cognitiva como uma forma de consciência que parte da diferença entre imaginação, percepção e memória. Então, cada uma estudada por si próprio. Então, é um fenômeno, cada um fenômeno diferente que você vai estudar separadamente. Então, o ato de consciência imaginativa é imaginar. Não está ligado à percepção. E seu conteúdo é o imaginado objeto em imagem. Então, você vai estudar, já que você está falando de imaginação, o objeto imagem e o imaginar. A imaginação é a capacidade de a consciência fazer surgir os objetos imaginativos ou objetos em imagem. Que seria a consciência aí? É o que você faz surgir, tanto os objetos que você cria, como os objetos que já foram vivenciados. Então, a fenomenologia toma a imaginação não como uma forma menor da percepção e da memória, mas como dotada de sentido próprio, que a gente está vendo. A imaginação ela tem um sentido próprio. Por isso que ela deve ser estudada por si própria. Não apenas algo relacionado a algo mais fraco que a percepção. Pela imaginação, relacionamos-nos com o ausente e com o inexistente. Como assim? Você tanto pode imaginar o que você já viu, como você também pode imaginar algo que nunca existiu. Você pode criar em sua mente. Graças à imaginação, abre para nós o tempo do que ainda não existe, ou seja, o que é possível, ou o que não é possível, você pode criar, e o campo das coisas possíveis, isto é, do que poderia ou poderá vir existir. A imaginação é criadora. Então, para a fenomenologia, a imaginação é criadora. Ela dá esse foco na imaginação criativa, enquanto a outra dá o foco da imaginação reprodutora, os outros dois correntes. Perceber e imaginar. Há pelo menos duas diferenças entre perceber e imaginar. A primeira, a percepção observa as coisas, as pessoas, as situações, mas a imaginação não observa. Como assim? Quando eu falo em perceber e imaginar, se você olhar aqui do lado, o que está dizendo? A percepção observa as coisas, as pessoas, mas a imaginação não observa. Há uma diferença. Percepção é observar, imaginar não. É diferente. Por quê? Observar é jamais ter o objeto percebido de uma só vez e por inteiro, pois percebemos somente alguma de suas faces de cada vez. Já na imaginação, ao contrário, cada imagem põe um objeto por inteiro. Se você imaginar um cubo mágico, você imagina um cubo mágico por inteiro, todas as suas faces. Se você olhar para um cubo mágico, você só vai conseguir ver detalhadamente uma face de cada vez. Se você for passando aqui na rua e olhar para uma casa, você vai conseguir ver só o lado de fora. Mas se você for imaginá-lo, você consegue imaginar ele por todo. Se você for imaginar em sentido macro, você consegue imaginar toda a sua cidade, mas você não consegue perceber toda a sua cidade. Você consegue imaginar toda a sua rua, mas você não consegue perceber toda a sua rua. Você vai ter que ver edifício por edifício, casa por casa. Segundo, a imagem é diferente do percebido, porque ela é um análogo do ausente, a presentificação de algo ausente. Então, a imagem é diferente do percebido porque ela parece com o ausente. Então, você traz algo do passado e presentifica, ou seja,
Você pega aquele objeto, aquela pessoa que não está ali, você consegue trazer para o presente. Se uma pessoa apaixonada tem diante de si a pintura ou a fotografia da pessoa amada, tem imagem dela. Você não vai simplesmente olhar para as manchas coloridas, para os traços reproduzidos no papel. Não preste atenção no trabalho do pintor, nem do fotógrafo, mas torna presente a pessoa amada. Então, se você já viu aquela pessoa amada, você, ao ver imagem, automaticamente você vai presentificar. Não vai olhar apenas para os traços. É tanto que a autora, Marina Chauí, ela utiliza a música Asa Branca claro, do Rei do Baião, né? Em que ele fala da seca do Nordeste e da sua amada Rosinha. Então, ela utiliza um trecho em que o eu lírico diz: quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chores, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. E ela foca aqui nessa parte, quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação. O que é que ela diz? Ela diz que quando o eu lírico fala do verde dos olhos de Rosinha, não percebemos Rosinhas nem o sertão. A gente nunca viu Rosinha, né? Você também pode nunca ter visto o sertão. Mas nós conseguimos imaginar. Quando Luiz Gonzaga canta música, a gente consegue imaginar isso. Ele presentifica, por meio dos olhos de Rosinha, ela, a imagem dela, e o sertão. Então, torna presente o ausente, como assim? Rosinha, que não está ali, ele torna presente através do que? Os olhos verdes de Rosinha se tornam presente. Quando ele diz, quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, ele torna presente o ausente. Você consegue ver os olhos de Rosinha. E torna presente o futuro. Qual seria o futuro? O verde da plantação. Ou se espalha na plantação. É claro que os olhos de Rosinha não vai se espalhar na plantação, é metafórico. Mas você consegue fazer isso. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Você torna presente os olhos de Rosinha, que é algo ausente, e você torna presente algo futuro, essa possibilidade, que é o verde da plantação, que trará o quê? Trará o inverno. E inverno significa para o Nordeste fartura, significa felicidade. Então, ele consegue transmitir isso. Então, a imaginação é capacidade irrealizadora, ou seja, ela cria o que não existe. No caso da criança, os objetos existem, mas mudaram inteiramente de sentido. Então, a criança ela pode pegar um objeto e dar um sentido novo. Ela pode pegar duas cadeiras e colocar um lençol passando por cima das cadeiras e dizer que ali é uma casa, é um castelo. Ela pode pegar um cabo de vassoura, passar a perninha e sair pulando dizendo que é um cavalo. Ela pode pegar um pedaço de madeira e dizer que é uma arma. Então, ela consegue ter essa capacidade realizadora. Ela transforma os objetos, ela dá um sentido novo, inteiramente diferente. A imaginação também tem uma força prospectiva, isto é, consegue inventar o futuro, como na canção Imagine, de John Lennon, ou como na invenção de uma teoria científica ou de um objeto técnico. Se a gente pegar a canção Imagine, de John Lennon, é uma utopia. Ele fala de um mundo em que não há diferença, em que há paz, somente paz sem conflitos, e todas as pessoas vão viver em harmonia, como uma só. Então, ela inventa o futuro. É claro que dentro da humanidade isso não vai existir um mundo sem diferenças, em que todos vivem de maneira harmônica, é tanto que é justamente nessa sem conflitos. Por sua força idealizadora, a imaginação também pode levar a inventar um mundo irreal, que julgamos melhor do que o nosso, o ponto de nos recusarmos a viver neste mundo para viver imaginariamente naquele, perdendo todo o contato com o real. Então, geralmente isso acontece quando a pessoa está louca, algum problema que ela está passando, ela às vezes cria um mundo imaginário, fugindo do mundo real. A loucura ela faz com que aconteça isso. Muitas vezes é uma forma de fuga. Então, ela cria aquele mundo imaginário, ela dá um sentido àquele mundo que a gente consegue perceber. Então, gente, essa foi a nossa aula de filosofia do capítulo 14. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo ou pela plataforma ou pelo nosso grupo do WhatsApp.
Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.